Olá, galerinha, primeiro EJA, tudo bem? Vamos retomar nossas atividades, só que agora PET 4, semanas 1 e 2. Pessoal, o assunto de hoje é tranquilo. É simplesmente uma revisão do que trabalhamos no PET 1. Estão lembrados? Qual o assunto? Aí está o tema. Fotossíntese, respiração celular, cadeia e teia alimentar. Tudo bem? Então vamos à primeira questão da semana 1. A fotossíntese é um processo que produz a energia necessária ao início da cadeia alimentar. Daí a incontestável importância das plantas para a manutenção da vida no planeta. Durante a fotossíntese, a energia luminosa é absorvida principalmente pela clorofila e posteriormente transformada em energia química. Pessoal, a energia química é esta que fica armazenada nos alimentos. Estão lembrados? Para isso, as plantas precisam consumir o quê? Água e gás carbônico, ou CO2, para produzir glicose e liberar oxigênio. Assinale a alternativa que contém a sequência que preenche corretamente na ordem as lacunas do texto anterior. Então, vem a alternativa A, água, gás carbônico, glicose e oxigênio é a nossa resposta. Questão 2. A figura mostra uma planta iluminada por uma fonte de intensidade 2x e o gráfico que relaciona as velocidades dos processos de fotossíntese e respiração em função da intensidade luminosa. Se a intensidade luminosa for reduzida de 2x para x, a planta passará a produzir. Pessoal, veja bem, 2x, intensidade luminosa nesse ponto, as reações de respiração celular e fotossíntese se igualam, ou seja, nesse ponto, a planta está em total equilíbrio. Em se tratando de gases, oxigênio e CO2, tudo que ela produz, ela libera igualmente. Ou seja, se reduzirmos essa intensidade luminosa para X, mais ou menos nesse ponto, veja bem, a reação da fotossíntese passa a ser menor do que a respiração celular. Logo, a planta passará a produzir menos oxigênio do que CO2. Tudo bem? Portanto, a alternativa B está correta. Questão 3. Sobre os diferentes níveis tróficos observados em cadeias e teias alimentares, marca a alternativa incorreta. Letra B. Olha o que foi dado. No nível de decompositores, encontramos, por exemplo, os fungos, organismos autotróficos, negativo. Pessoal, decompositores são representados sim por fungos e bactérias, só que seres heterótrofos ou heterotróficos. O que quer dizer isso? Não produz seu próprio alimento. Portanto, a alternativa B está incorreta. Marque ela. Questão 4. Em uma cadeia alimentar, o homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário quando se alimentar, respectivamente, de alternativa D. Batata doce, o que é? Produtor. Se o homem está comendo a batata doce como produtor, logo ele está sendo posicionado como consumidor primário. Fígado de vaca, o que é a vaca? Um herbívoro, consumidor primário. Se o homem está comendo fígado de vaca, logo ele está representando o consumidor secundário, nesta ordem. 5. Analise a figura abaixo. Veja o que diz nessa tirinha, né? Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Bom, isso foi uma pergunta, né? Resposta de Miguelito. A vaca vive no campo. Ela come pasto. Pastos e mais pasto. Muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? A posição ocupada pela vaca na interação representada na tirinha a caracteriza como, pessoal? Se a vaca está comendo pasto, capim, o que é? Produtor. Logo, a vaca está representando o que? Um consumidor primário de primeira ordem. Portanto, a alternativa B está correta. 6.
Observe a cadeia alimentar e responda. Algas, consumida por microcrustáceos, consumido pelos peixes, consumido pelo homem. Letra A. Qual organismo representa o produtor dessa cadeia alimentar? E justifique sua resposta. Produtor, pessoal, algas, seres clorofilados, fotossintetizantes, ou seja, autótrofos, produz seu próprio alimento e também servirá de alimento para os demais da cadeia alimentar. Microcrustáceos que come algas, repassando esse alimento para peixe, chegando até o homem. Portanto, algas são os produtores da cadeia, tá ok? Letra B. Qual é a posição que o ser humano ocupa nessa cadeia alimentar? Veja bem, produtor, consumidor primário, secundário, consumidor terciário é a posição do homem nessa cadeia. Tudo bem? Então tá aí a resposta para você. Letra C. O que aconteceria com a população de peixes se os microcrustáceos fossem eliminados da cadeia? Justifique sua resposta. Retirando os microcrustáceos, o que acontece com os peixes? A população de peixe vai reduzir, diminuir. Por quê? Porque o seu alimento foi eliminado, retirado da cadeia. Tudo bem? Tem a resposta para você. Tenho certeza que você elaborou a sua. Portanto, veja se está coerente e faça a correção, se necessário. Ok? Pessoal, encerramos então a primeira semana. Viu que foi tranquilo? Assunto já conhecido, né? Então vamos para a semana 2, que também é uma revisão do PET 2. Já trabalhamos com ecossistemas, ciclo da matéria, os ciclos biogeoquímicos, evolução dos seres vivos e características gerais dos reinos, né? Dos 5 reinos de seres vivos. Veja o que se pede na primeira questão. A maior parte do nitrogênio que compõe as moléculas orgânicas ingressa nos ecossistemas pela ação de. Lembra-se do ciclo do nitrogênio? Qual o micro-organismo que absorve o nitrogênio atmosférico, convertendo em sais nitrogenados, tais como nitrito, amônio e nitrato? Bactérias que estão lá na raiz de plantas leguminosas. Lembram? Então, faça a revisão. Resposta, letra C. Tudo bem? Questão 2. Os ursos polares são mamíferos que vivem na região do Ártico, um local bastante frio e com grande quantidade de gelo. A frase acima se refere ao oásis. Pessoal, aqui está descrevendo nada mais do que o ambiente onde vive o urso, né? Ambiente, local, a casa do urso, ou seja, o hábitat do animal. Portanto, a resposta correta, letra C. O hábitat do urso polar, local onde ele vive, sua casa. Perfeito? Então vamos à questão 3. É preocupação dos ecólogos o fato de que as calotas polares podem vir a sofrer um processo de descongelamento, em virtude de um aquecimento da atmosfera terrestre. Esse aquecimento, consequência de um desequilíbrio ecológico, decorre de. Provavelmente vão aparecer aqui o que é o principal fator que leva ao aquecimento global ou efeito estufa, emissão de gases poluentes, e muito deste devido à ação do homem, né? E este gás é em destaque, segundo as pesquisas, é o CO2 ou dióxido de carbono, que nós chamamos de gás carbônico. Então, a alternativa E, aumento da taxa de gás carbônico na atmosfera, é a nossa resposta, ok? Questão 4. O conjunto de organismos da mesma espécie que vive na mesma área em um determinado momento é denominado de. Pessoal, organismo de uma mesma espécie em um determinado ambiente nós chamamos de população. Portanto, letra C está correta. Questão 5. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização dos animais. As cobras adotam o hábito de se rastejar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultado de esforços repetitivos de se alongar, adquirem comprimento considerável.
Bom, aqui está falando o seguinte: o trecho citado foi transcrito da obra do filósofo da filosofia zoológica, de um famoso cientista evolucionista. Assinala a alternativa que contém, respectivamente, a ideia transmitida pelo texto e o nome do seu autor. Pessoal, nós estamos falando de evolução dos seres vivos. O texto colocou aqui modificações de um organismo com o passar do tempo. Modificações estas devido ao esforço desse organismo para se ajustar às condições do meio. O meio passa a exigir desse organismo essa mudança e, com o passar do tempo, ele vai sofrendo essas transformações. Então, na evolução, nós chamamos isso de transformismo, de um organismo qualquer. E o cientista que prega essa teoria, qual que é mesmo? Jean-Baptiste de Lamarck, É a lei do uso e desuso, mudança devido ao esforço do corpo, ou seja, de um organismo, para se ajustar à exigência do meio, ok? Com o passar dos anos. Então vem a nossa resposta, lei do transformismo de Jean de Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, ok? Lembra-se que ele falava ainda da transmissão dos caracteres adquiridos? Na verdade, isso não transmite, o que é adquirido não transmite. Então, infelizmente, ele pecou nessa parte que ele coloca a transmissão dos caracteres adquiridos. Mas tudo bem, já foi um grande passo para o estudo da evolução. Vamos à questão 6. Qual das alternativas abaixo apresenta características dos seres vivos que fazem parte do reino Plantae? Letra C. São organismos que realizam fotossíntese, correto, são seres clorofilados fotossintetizantes. Multicelulares, correto, os vegetais são multicelulares. Eucariontes ou eucariotas, correto, todos são portadores de uma carioteca ou membrana nuclear e núcleo definido, portanto, eucariontes. Além de possuir tecido definido, correto é a questão, letra C, ok? Oh, que pena, pessoal, além de tranquilo, muito fácil, passou rápido, Então, nós estamos encerrando aí o nosso PET 4, semanas 1 e 2. Aguardo vocês numa próxima etapa, que é continuação, com PET 4, semanas 3 e 4. Obrigado pela atenção, um abraço e até uma próxima.